convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 73, vamos para lá? Palavra do Senhor no Salmo 73, mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura do versículo número 1, e nessa noite eu quero compartilhar essa palavra com você de uma maneira um pouco diferente. Geralmente, quando a gente vai ser ministrado na palavra do Senhor, a gente faz a leitura do texto inteiro e depois a gente vai refletindo na palavra, passando pelas partes do texto bíblico lido. Mas nessa noite eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero ler com você o versículo 1 e no decorrer dessa palavra nós vamos então caminhando pelo Salmo 73 para a nossa reflexão e nossa edificação nessa noite. Salmo número 73, nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 1 inicialmente. Quem achou, pode dar um glória a Deus aí, glória a Deus, amém. Vamos lá, a palavra do Senhor declara assim nessa noite, e eu quero fazer um pedido a você nesse momento. Nós vamos ler a palavra do versículo número 1. E eu quero, nessa noite, esse dia tem sido um dia muito especial para nós. Quem estava aqui hoje pela manhã sabe, a manhã preciosa que a gente viveu aqui nesse lugar. Foi uma manhã maravilhosa. Eu vou falar para vocês hoje, antes de lermos aqui a palavra, hoje eu saí daqui também muito alimentado. Eu vou dizer para vocês isso. Eu saí alimentado aqui de 3 maneiras diferentes. Primeira delas, saí com a barriga cheia, porque o café da manhã estava top, estava maravilhoso. O café, quem não veio, perdeu, estava maravilhoso. Isso aí foi a primeira alimentação que eu tive aqui nessa manhã. Segunda coisa, saí alimentado também de comunhão. Como é maravilhoso a gente estar aqui reunidos como família do Senhor e poder conversar, poder rir, poder compartilhar um momento tão especial como foi aquele pela manhã. Mas a terceira coisa eu falo para vocês também, hoje eu até falava isso com o Ministério de Louvor lá em cima. É curioso, Leandro, como Deus faz as coisas. Às vezes a gente pensa que estar aqui, ministrar uma palavra, ministrar um louvor, é só entregar. Às vezes a gente tem essa visão e ela é equivocada. Às vezes a gente pensa que estar aqui e levar uma palavra, Adriana, significa que eu estou só entregando. Mas eu posso testemunhar para vocês, pela glória do Senhor, que nessa manhã, enquanto eu pregava para a igreja, eu também era alimentado pela palavra. Que experiência tão maravilhosa! Cada palavra que era falada, a palavra já fala antes, mas Pedro, hoje de manhã eu tive uma sensação gostosa de estar pregando e ao mesmo tempo estar recebendo junto também. Foi uma coisa incrível, e eu quero compartilhar com você nessa noite também, nessa mesma atmosfera, nessa mesma presença de Deus, nessa mesma alegria. E eu já quero começar fazendo algo diferente aqui nessa noite. Eu vou ler o versículo número 1 e você vai acompanhar comigo. Se você acreditar, se você concordar com essa palavra, eu vou te pedir para dar uma salva de palmas ao Senhor bem forte depois da leitura, amém? Vamos ler o versículo número 1? Diz assim o versículo número 1 da palavra do Senhor: de fato, Deus é bom para com Israel, para com o povo dele, para com a IMEF, para conosco nessa noite, para com os de coração limpo. Você concorda com essa palavra? Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Aleluia! Bem forte ao Senhor! Glória a Deus! Deus é bom! Deus é bom! Aleluia! Eu quero começar dessa maneira essa palavra com você nessa noite. E essa palavra vai ser um pouco diferente também. Hoje pela manhã eu trouxe uma palavra onde a gente conversava. Não foi gravado, quem recebeu, mas foi maravilhoso. E nessa noite eu quero também trazer aqui mais ou menos a mesma pegada do que nós vivemos hoje pela manhã. Geralmente a gente divide as palavras em pontos, hoje eu não vou dividir, nós vamos direto por ela. E que o Senhor fale conosco nessa noite. E eu quero chamar você para uma conversa franca nessa noite. Uma conversa franca. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria esse: uma conversa franca. Você pode falar para a pessoa que está aí perto de você, fala assim: nessa noite nós vamos ter um papo reto. É uma noite de conversa franca. É o papo reto. O pessoal hoje de manhã falou que eu estou muito carioca.
ainda então, papo reto de Deus conosco aqui nessa noite. Amados, o Salmo 73, uma introdução para a gente muito importante, é um salmo escrito por um salmista que eu vou abrir aqui para vocês, é o meu favorito. É um salmo de Asaf. Se você pegar aí os salmos de Asaf para ler, Asaf é papo reto mesmo. A revelação de Deus que vem através de Asaf nas escrituras são palavras muito diretas. Salmos de Davi, a gente tem ali salmos de celebração, salmos de lamento. Davi vem com palavras também bem fortes dadas pelo Senhor. Mas Deus tinha com Asaf, Rafael, um ministério muito especial. Asaf é um salmista, Zelinha, que toca em feridas que muitas das vezes nós não queremos tocar. Asaf é usado por Deus para entrar em assuntos que muitas das vezes, Rogério, a gente quer, vamos fingir que esse assunto não existe, sabe, Roberto, aqueles assuntos que a gente quer assim, vamos fingir que não existe essa coisa aí, vamos passar direto. Só que Asaf é usado por Deus para pegar e tocar naqueles assuntos que a gente precisa tocar. E aí talvez você possa ouvir tudo isso que eu estou falando aqui e pensar, mas pastor, ele começa o salmo de uma maneira tão agradável, que de fato, ele começa declarando, e eu quero começar por aqui, dizendo, Deus é bom. Como nós falamos aqui no momento do louvor, Deus é bom, isso é uma verdade, isso é uma verdade. Quando nós vemos aqui o que Asaf vai falar depois, nos chama a atenção, Gabi, ele começar o salmo falando isso. Deus é bom, Deus é bom. E eu vou falar para você, Deus é bom independente do momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Deus continua sendo bom. Deus é bom quando você está comendo aquele churrasco maravilhoso. Deus é bom quando você está vivendo um momento de fartura na sua vida. Deus é bom quando você é promovido no trabalho. Deus é bom quando você muda de casa para uma casa maior e melhor. Deus é bom quando você casa. Deus é bom quando você vive momentos felizes. Deus é bom. Deus é bom. Só que Deus também é bom quando o diagnóstico médico vem com uma enfermidade que a gente não gostaria de saber que temos. Deus é bom também quando o trabalho que tínhamos se perde. Deus é bom também no exame demissional. Deus é bom também quando nós estamos passando por dores. Deus continua sendo bom quando os meus planos não saem como eu gostaria. O mesmo Deus que era bom lá, Ele continua sendo bom aqui também. Asaf começa declarando essas palavras, Guilherme, porque o que ele vai tratar no salmo é algo muito sério. O que ele vai tratar no salmo daqui para frente, Adeilton, são coisas dolorosas. Só que Asaf já começa nos ensinando uma coisa: aconteça o que acontecer, ou como diz o poeta, haja o que hajar, brincadeira, aconteça o que acontecer, Deus é bom, Deus é bom. Ele começa com uma lição de maturidade para nós, Mael. Não importa o que está acontecendo na minha vida, Deus continua sendo bom. Isso aqui é o resultado de uma fé matura, de uma fé, Ricardo, que não depende das condições, que não depende do que está acontecendo. Eu estando feliz ou não estando feliz, eu estando celebrando ou eu estando chorando, seja no momento da festa, seja num velório, Deus continua sendo bom, porque o mundo não gira em torno de mim mesmo. Glória a Deus. Eu não sou o centro do mundo. Eu não sou o centro do universo, eu não sou a última bolacha do pacote, desculpa aí, agora eu paulistei, né? Eu não sou o centro de todas as coisas. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. E Asaf começa fazendo essa declaração. Ele começa falando sobre quem Deus é. E nós precisamos, amados, aprender uma lição iniciando aqui nessa noite. Atravessar a crise sem perder a nossa fé. Precisamos aprender a atravessar decepções, atravessar momentos dolorosos, atravessar crises sem perder essa convicção. Deus
é bom. E agora eu quero te ajudar a começar a entender um pouco mais do porquê essa palavra de Asaf é tão importante para nós. Essa declaração ser tão importante para as nossas vidas. Porque o imaturo considera Deus bom apenas quando as coisas estão dando certo. O imaturo considera Deus bom, Edgar, só quando tudo está saindo das mil maravilhas. E eu vou falar para você, é fácil reconhecer que Deus é bom quando tudo está dando certo. É fácil reconhecer que Deus é bom quando as pessoas que eu amo estão do meu lado e correspondendo ao amor que eu tenho por elas. É fácil dizer que Deus é bom quando eu tenho amigos perto de mim. É fácil. É fácil dizer que Deus é bom quando a minha saúde está boa. É fácil. Só que a fé madura se revela quando as coisas começam a virar na nossa vida e a gente continua podendo declarar: Deus é bom. Deus é bom. E aí é como a gente fez aqui nesse exercício. Se você estiver atravessando um momento de dificuldade e ouvir Deus é bom, que você seja capaz de aplaudir como você fez aqui no início dessa palavra. Sim, Deus é bom. Deus é bom. E Asaf faz essa declaração vivendo esse momento aqui na vida dele. Quero convidar você a ler comigo agora o versículo 2. Vamos lá? Versículos 2 e 3. Quanto a mim, agora ele vira a direção aqui. Deus é bom. Agora, porém, entretanto, todavia, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase caí, quase tropecei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E aqui começa a revelação de Asaf sobre o que se passava em seu coração. Asaf começa a declarar aqui: Deus é bom, Ele é bom em todo tempo, Ele é maravilhoso, Deus é incrível. Só que agora ele começa a falar dele. E aí ele vira o foco para cima dele agora, Xande, e vai dizer: quanto a mim, eu quase caí. E aí o salmista vai declarando o motivo disso: Leandro, eu quase caí, porque os meus olhos saíram do foco onde deveriam estar e se voltaram para uma direção onde nunca deveriam ser colocados a minha atenção. Ele vai dizer: eu invejei homens maus. Eu me senti em crise ao ver a prosperidade daqueles que agem na perversidade. E aí é um assunto difícil que ele começa a tocar. O grande problema de Asaf aqui, cara, foi ver quem fazia tudo errado se dando bem. Não sabemos qual era a condição do Asaf. Não sabemos, ele não fala se estava tudo dando certo, se estava tudo dando errado. O problema na vida dele, Rogério, foi olhar para o perverso se dando bem. E aí ele começa então a divagar sobre a distração dele. E aí Edmilson começa a viagem de Asaf. A viagem de Asaf começa quando ele vai focar os seus olhos no perverso e começa a concluir, Zelinha, tudo vai bem para ele. Tudo vai bem, ele faz tudo errado, ele é cheio de tramóia, ele é cheio de malandragem, ele é cheio do jeitinho, ele faz tudo ao contrário e só se dá bem. E aí ele começa a entrar em crise com sua própria vida e ele vai lançar palavras muito ácidas no decorrer desse salmo. Mas eu quero destacar aqui uma coisa sobre os versículos 2 e 3 para nós. O primeiro versículo, família, é uma convicção que não muda: Deus é bom. Agora os versículos 2 e 3 trazem uma lição importante para nós aqui, Cristina. Os nossos olhos não podem mudar o alvo. Os nossos olhos não podem se distrair, porque aqui começa a quase queda de Asaf. Aqui começa a quase queda daquele salmista, e digo para você, aqui começa a nossa quase queda se a gente não tomar cuidado. Quando a gente começa a olhar e pensar, olhar para coisas que não deveriam ser o grande foco da nossa vida, começam a vir os questionamentos que não são questionamentos de Deus para o nosso coração, começa a vir crises que não era do plano de Deus nós atravessarmos, fruto da nossa distração. Às vezes nós perdemos muito tempo olhando para a direção que não deveria ser o nosso foco. Não deveria ser o nosso foco.
Quando a gente olha para grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, nós percebemos uma coisa na vida deles, José: o foco estava no Senhor. O foco estava no Senhor. Olha para o texto de Daniel. Vamos olhar o texto de Daniel? Daniel está debaixo de uma lei agora que é proibido orar a qualquer outro Deus, a pedir para qualquer outro Deus que não fosse o rei da Babilônia. Ele é que deveria ser clamado, ele que deveria ser buscado. E aí Daniel continua orando. E Daniel então é denunciado e preso. Você não vai ver em momento nenhum na fala de Daniel ele apontando para os perversos, ele esbravejando, ele murmurando. Muito pelo contrário, o que nós vemos ali na vida de Daniel é algo impressionante para nós, Rafael. Eu olho para a vida de Daniel e ele simplesmente: ô rei, faz o que tem que fazer aí. Faz o que tem que fazer. Porque eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer. O foco de Daniel estava no Senhor. Daniel estava proibido de orar, eu sei, mas eu continuei orando, porque eu estou focado no que eu tenho que fazer. Eu estou focado naquilo que eu não tenho que abrir mão da minha vida. Só que quando a gente volta aqui agora para o salmista Asaf, nós percebemos o problema de tirar os olhos do foco correto. E aí quando algo ruim acontece na nossa vida, Pedro, a gente começa: mas Senhor, eu estou fazendo tudo certo, mas Senhor, eu estou tentando seguir as regras, e aquele que não segue, não acontece nada com ele. Lição de Daniel para nós: foca no que tem que fazer, foca onde tem que estar o foco, não se distraia com o erro dos outros, que é o grande problema que Asaf vai começar a pontuar aqui. E aí eu quero entrar na crise de Asaf junto com você. Vamos entrar nessa crise? Ele agora pincelou sobre ela. Vamos ver as palavras que Asaf usou? Aí eu quero fazer um pedido aqui para você. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo número 12. Eu vou pedir para um profeta de Deus aqui fazer essa leitura, porque ele está enxergando melhor do que eu. Rogério, você pode ler para a gente aqui? Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Essa é a crise de Asaf. Obrigado, Rogério. Essa é a crise de Asaf. Ele está colocando agora tudo o que ele está vendo na vida daqueles homens. E o que é que ele está vendo? Tudo vai bem com eles. Tudo vai bem com eles. Perceba aqui, Andréia, em nenhum momento Asaf vai falar sobre problemas na vida do ímpio, não. Ele só está vendo que tudo está dando certo. Ele só está vendo agora que tudo sai conforme o melhor para eles. Eles só se dão bem. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. A nossa vida, ela funciona dessa maneira? Mesmo para o perverso que parece só estar se dando bem, você pode ter certeza de uma coisa: existem problemas também na vida deles. Só que o grande problema é que a distração, quando a nossa visão ela está voltada para a direção errada, a nossa visão ela também vai ficando turva, ela vai ficando embaçada, igual a minha está aqui agora aqui. A gente não vê direito como tem que ver, e aí parece que só acontece coisa boa, porque eu estou preso numa distração. Estou hipnotizado olhando para a vida do perverso e murmurando no meu coração: tudo vai bem com ele, tudo vai bem com ele, ele não tem problema nenhum. Olha a família dele, é a brincadeira que eu sempre faço, né? Todo domingo tem churrasco na casa do abençoado, é churrasco com picanha, Coca-Cola, tudo do bom e do melhor. E aí final do mês está eu comendo arroz, ovo e língua e bebendo água. Senhor, me ajuda aí.
parece que tudo dá certo para ele. Eu abro o Instagram e todas as férias a família está na praia viajando, Disney, um monte de coisa. Oh meu Deus do céu, olha a vida do perverso. Esse era o Asaf. O Asaf olhando para a vida dos perversos e pensando, só acontece coisa boa com eles. Só que o problema aqui agora são dois. O problema de Asaf não estar focado na direção correta e o problema de Asaf estar acreditando em coisas que não são verdadeiras. Asaf começa a criar verdades no seu coração que na verdade não são tão verdadeiras assim. E aí Asaf começa a acreditar em coisas que não têm base, não são corretas, e ele começa a abraçar certezas que não eram aquelas que Deus tinha para a vida dele, porque ele estava preso na distração. Ao olhar para o ímpio, ele só vê vantagem na vida do ímpio. E aí agora um fato curioso, como que Asaf começa a se ver? Que aí é o outro passo que eu quero entrar com você agora a partir do versículo 13. Porque a distração, Zelinha, é perigosa, porque, em primeiro lugar, ela tirou os meus olhos de onde eles deveriam estar. Em segundo lugar, porque eu passo a ver a vida das pessoas de uma maneira equivocada. E a terceira coisa agora é que eu olho para a minha vida e só vejo coisa ruim. É o que Asaf estava vivendo. Olha aí agora, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Salmo agora aí 73, do 13 ao 16. Agora eu vou pedir para a Zelinha ler agora. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de Deus, de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. E aí Asaf agora começa a falar dele. E olha as palavras que ele vai usar. No versículo 13 ele usa palavras muito pesadas aqui, gente. E essas palavras, entre elas ele vai dizer: foi inútil fazer as coisas boas. Foi inútil fazer, Letícia, o que eu tinha que fazer. Asaf começa agora a olhar para ele e ver só desprezo. A distração nos faz enxergar só vantagem no ímpio e só desvantagem na vida do justo. Florisolda, ele começa a olhar para a vida dele e pensar: não vale a pena fazer a coisa do jeito que tem que fazer. Não vale a pena viver com fidelidade. Eu estou perdendo tempo. Adeilton, olha o problema que Asaf vai entrando. Olha o tamanho do buraco que ele vai cavando. Essa distração, ela faz a gente se enxergar de uma maneira totalmente errada também. E aí a gente começa a questionar: Senhor, domingo eu vou para a igreja, quinta-feira eu vou para a igreja, faço jejum, faço oração, leio a palavra, faço devocional, e Senhor, parece que nada dá certo na minha vida. Será que é? Digo de novo, assim como para o perverso nem tudo são flores, na vida do justo também nem tudo é só sofrimento. Só que o problema da distração é que ela faz a gente enxergar a nossa vida como algo horroroso e a vida do outro como ouro puro. A gente começa a ver, e aí a nossa vida a gente só vê o que nos falta. O outro perverso está lá, andando, passeando, comendo do bom e do melhor, e aí você olha para a sua vida: eu não consigo nem ir no poste da Barra dar uma andada de bicicleta com a minha família, Senhor. Oh meu Deus do céu, eu não consigo nem ir no Parque Jacarepaguá, dar uma respirada lá e bater perna. Meu Deus, a minha vida está horrível. Ah, Senhor, eu não consigo nem comprar um coração de alcatra da Maturada, e aí eu vejo a cartela do ovo, o preço só aumenta, Senhor amado, a minha vida está um caos. E aí a gente vai vendo, porque a nossa visão está deturpada. E aí, tudo aquilo que nós vamos lendo na crise do Asaf, muitas das vezes acontece também na nossa vida. A gente começa e a distração vai nos levando para esse lugar perigoso. Lembrando que Asaf falou nos versículos 2 e 3: eu quase caí. Asaf não caiu, a gente já vai ver isso, mas detalhe isso aqui: ele quase caiu. Isso é o caminho para a queda. E aí eu quero deixar aqui essa palavra bem direta para todos nós aqui, em nome de Jesus. Recebe ela sobre a sua vida assim. Se você puder, abrir a sua mão assim, com muita atenção, e recebe essa palavra aqui agora. Não se distraia na caminhada, em nome de Jesus.
não se distraia, foco no Senhor. Foco no Senhor, pega essa palavra para a sua vida, não se distraia. Se nessa noite você entrou aqui e você está passando por uma situação, seja na área que for da sua vida, pastor, eu estou vendo um monte de coisa acontecendo, a palavra de Deus para você nessa noite é bem direta, olha para o Senhor. Olha para o Senhor, não caia nesse caminho que Asaf entrou. Asaf quase caiu. Talvez nessa noite você também quase esteja caindo, mas o Senhor te toma pela mão nessa noite, te levanta e fala: não vá por aí. O Senhor pega a tua visão nessa noite e redireciona ela. Volte a focar no que realmente importa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se distraia com a vida do outro. Porque uma coisa que eu estava refletindo também à luz dessa palavra é que quando a gente cai nesse problema de Asaf, isso nos adoece de uma tal maneira, Fernanda, que a gente, muitas das vezes, não é o que está acontecendo aqui nesse texto, mas poderíamos citar aqui exemplo, a gente começa a enxergar perversidade onde não existe perversidade. Que a gente começa a cair no problema que Asaf vai apontar aqui, que é a inveja. E aí o problema da inveja é que ela também vai distorcer a nossa visão. E aí é o seguinte: quem está sendo feliz no meu momento de tristeza, eu vejo como perverso, porque ele está sorrindo e na minha vida eu estou chorando. A distração é perigosa porque ela transforma abençoados em vilões. A distração na nossa vida, ela faz a gente ter uma visão errada também sobre as pessoas. Asaf vai dizer isso aqui, eu acho interessante nesse texto, porque Asaf faz a confissão que poucos fazem. Eu estava vendo uma vez um pastor pregando e ele falou que existem duas pregações que a gente ouve e na maioria das vezes a gente pensa assim: essa daí é para o outro, graças a Deus. É a pregação sobre inveja e sobre maledicência, porque ninguém chega diante do Senhor, ninguém é força de expressão, né, gente? Assim, poucas pessoas chegam diante do Senhor e falam assim: Senhor, me perdoa porque eu estou sendo invejoso. A inveja é aquele pecado que quando se instala no nosso coração, a gente tende a não enxergá-lo. A gente tende a não enxergar que a inveja está ali. Mas a gente precisa ser como Asaf. Asaf nos deixa essa lição. Ele enxergou, ele viu: tem inveja no meu coração, Senhor, e ela quase me derrubou, porque eu me distraí. A inveja nos faz distrair. Então, recapitulando, Asaf teve uma visão distraída, ele perde o foco. Quando ele perde o foco, ele enxerga o perverso de uma maneira equivocada, e ele enxerga também a sua vida de uma forma equivocada. Só que aí começa o ponto de virada na vida de Asaf. Vem comigo no versículo 17, vamos lá? Versículo 17, esse aqui eu faço questão de ler para vocês. Esse aqui agora eu vou até ajeitar o olho aqui para ler para vocês. Do 3, 1, 2, 3, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Vamos recapitular aqui o salmo. Ele começa falando: Deus é bom. Segundo passo do salmo: quanto a mim, e aí ele começa: minha crise é essa. E aí ele vai falando da crise, vai falando da crise, até que, ponto de virada, até que eu encontrei o caminho para sair dessa crise. E qual foi o caminho para sair dessa crise que Asaf encontrou? Fui ao santuário do meu Deus, fui à presença do meu Deus, entrei na presença de Deus, voltei os meus olhos para onde eles nunca deveriam ter saído. Eu fui para o lugar da revelação, eu fui para o ambiente onde Deus fala comigo, eu aquietei o meu coração, fui diante do Senhor e deixei Ele falar comigo. O caminho para sair dessa crise é voltar os olhos para o Senhor, é voltar a nossa vida para o ambiente da comunhão com Deus. Senhor, eu me perdi, os meus pés quase tropeçaram, eu quase caí, eu entrei numa crise profunda, até que marca a virada na vida de Asaf. E eu oro nessa noite para que o até que de Deus aconteça na nossa vida também nessa noite. Nós possamos encontrar a saída para crises, para questionamentos que estão ferindo o nosso coração. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar o até que de Deus acontece para aqueles que voltam seus olhos para a direção correta novamente. Asaf voltou para a presença de Deus.
Aí sabe aquela coisa que acontece, né? Às vezes a gente está ali envolvido com um monte de problema na nossa cabeça e pensando um monte de coisa, e aí a gente começa a viajar, a gente sai do ambiente que a gente está ali, porque a cabeça está longe, e aí alguém vai lá e bate na porta lá do seu trabalho, ou te chama, e aí você volta. Você estava longe, mas aí você voltou e falou: opa, peraí. Aí a pessoa vem com um convite maravilhoso: vamos ali tomar um café. Oh, meu Deus do céu, esse convite tira a gente um bocado de problema, né? Isso é maravilhoso, né? Vamos tomar um café. E aí você volta, e aí você sai daquele turbilhão de problemas, e aí você começa a reorganizar os seus pensamentos. Asaf viveu isso aqui, só que da maneira melhor possível, da maneira espiritual. Eu estava no meio daquela crise toda até que eu fui ao santuário do meu Deus, até que eu fui à presença de Deus, até que eu fui à palavra, até que eu fui ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E aí todos os nós da cabeça de Asaf começam a ser desfeitos, e Asaf começa a encontrar o caminho de volta, e Asaf começa a encontrar o caminho para superar aquela crise. E aí ele vai reencontrar esse caminho no versículo número 21. E aí eu vou pedir ajuda aos universitários aqui de novo agora, para ler para mim, do versículo 21 até o versículo 26. Agora eu vou pedir para o William fazer essa leitura para a gente aqui. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Aleluia! Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Glória a Deus. Asaf reencontra o caminho e agora começa a fazer essas declarações aqui. E aí eu quero dividir essa declaração aqui em 3 partes aqui, bem rapidinho. A primeira, na minha tradução aqui, na Nova Almeida Atualizada, no versículo 22, ele apresenta diante de Deus o arrependimento dele de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão profunda e direta, que ele vai dizer assim no versículo 22: eu estava embrutecido e sem entendimento, agora era como um animal diante de ti. Asaf olha para ele agora, Leandro, e ele fala para Deus: Senhor, eu estava agindo como um animal, eu estava agindo por instinto, eu estava caminhando para onde o nariz virava, e eu estava totalmente perdido. Ele reconhece: eu estava falando um monte de besteira, eu estava pensando um monte de besteira. Quando ele se volta novamente, Rafael, para a direção do Senhor, ele reconhece o quanto ele estava perdido naquele momento, e ele começa a ver luz. E aí ele começa a ver luz, e aí ele vai fazer uma outra declaração, no versículo 24, que vai dizer assim: tu me guias com o teu conselho. O bom conselho do Senhor vai tomar a nossa mão, irmã Beth, e vai nos conduzir no caminho que Ele tem para a nossa vida. Como é maravilhoso ter bom conselho, como é maravilhoso poder ter, Carla, na nossa vida alguém para chegar e falar assim: não vai por aí não, vai por aqui, porque por aqui é melhor. Como é bom ter gente na nossa vida, Edmilson, que vai falar: olha, não faz isso não, faz isso aqui que vai dar certo. Aí você vai lá, faz e vê, realmente ele tem razão. Como é bom ter um bom conselho na nossa vida, como é bom saber e receber uma boa orientação. E o salmista vai dizer: tu me dás um bom conselho, aleluia. O Senhor nos dá bom conselho. Quando nos voltamos para a direção de Deus, tem bom conselho para a nossa vida. Quando essa palavra é pregada, tem bom conselho para o nosso coração. Quando essa palavra é anunciada, o Senhor enche o nosso coração e nos coloca na direção correta novamente. Está cheio de crise, está cheio de problema, vai para a palavra do Senhor. Vai para a palavra, vai para o santuário do Senhor e deixa Ele falar com você. Vai para um lugar secreto, abre a tua Bíblia e fala: papai, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu estou perdido, eu estou achando que o ímpio só se dá bem. Senhor, fala comigo e me coloca no prumo novamente, aleluia. O salmista vai dizer: o teu bom conselho, Senhor, é tudo que nós precisamos.
É tudo que nós precisamos, é do bom conselho do Senhor, é ouvir uma palavra de Deus, por mais que ela seja confrontadora, e chegar no final e falar: Senhor, obrigado por ter falado comigo. É como eu falei aqui para vocês hoje de manhã, hoje a palavra veio e estava também me alimentando, e eu vou falar, pelo menos para mim, eu recebi como uma exortação de Deus para a minha vida aquela palavra. O Senhor me exortou muito naquela palavra, mas quando o Senhor nos exorta, nos confronta, a gente levanta e fala assim: Senhor, como é bom ser exortado pelo Senhor, como é bom ser corrigido por Deus, como é bom ouvir uma palavra confrontadora, mas no final a gente vê essa palavra gerar vida. Senhor, eu queria viver, eu quero viver só dessas palavras, Senhor, eu preciso delas. O salmista Asaf vai declarar o bom conselho do Senhor, colocou ele na rota novamente. Ele precisava do bom conselho de Deus. E aí ele faz a declaração, e aí eu quero ler ela aqui para você, que é a declaração que a gente só consegue fazer quando a gente reencontra a rota. Olha o que diz aí o versículo 25. Olha as palavras que ele vai dizer: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia querer na terra além de ti? Glória a Deus. Olha que mudança, hein? Olha que mudança. Não sei se é a Alessandra que eu estou vendo ali. Se não for, é agora. É a Alessandra, é tu mesmo. Olha, Alessandra, a mudança aqui na vida do salmista. Olha aqui, Ricardo, a mudança na vida do salmista. Aquele que falava: o perverso se dá bem, eu perdi tempo fazendo a coisa certa. Agora ele vira para Deus, Gabi, e fala: a quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais do que o Senhor. Aquele que estava questionando se valia a pena ser fiel ou não, agora ele declara: Cristina, para mim não tem coisa maior e mais importante na minha vida do que agradar o meu Deus. Ele reencontrou o caminho realmente. Quando a gente sai desse buraco, Tiago, a gente reencontra o caminho, a gente faz essa declaração, porque não é falsidade, Zelinha, meu coração experimentou. É como o Rogério declarou lá na reunião do louvor ali em cima: eu experimentei, realmente vi, é tudo que eu preciso, é o meu Senhor na minha vida. Como é bom, Pedro, as pessoas virem perguntar pra gente: Pedro, por que você vive dessa maneira? Porque essa é a forma que dá vida pra minha vida, não há outra maneira melhor para eu viver. Mas Pedro, você está perdendo uma fase maravilhosa da tua vida. Não estou não, porque eu estou na presença daquele a quem eu mais quero. Eu estou caminhando lá daquele que eu mais quero, seja no céu, seja na terra. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o mundo considere loucura, quando o nosso foco volta para o Senhor, a gente faz essa declaração. É como Abacuque também: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que os animais voam no campo, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Nós nos alegramos no Senhor. Só chegou lá porque ele permitiu o Senhor pegar a visão dele e colocar na direção correta de novo. E eu quero trazer aqui algumas ilustrações, já caminhando para o final dessa palavra. Talvez hoje você olhe para a sua vida e não seja a crise exatamente igual a de Asaf. Talvez você não está invejando o perverso, mas talvez você esteja olhando para situações da sua vida, problemas da sua vida, e pensando: a vida perdeu as cores, a vida perdeu o sabor. Talvez você possa estar olhando para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua vocação familiar, e aquele gosto do início se perdeu. Só que a palavra do Senhor vem nos resgatar aqui nessa noite. Deixa o Senhor mudar o foco novamente. Pastor, o meu problema não é invejar o perverso. O meu problema foi ter perdido, diante dos meus olhos, o colorido maravilhoso das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar as bênçãos de Deus mais. Talvez seja porque o teu foco se desviou. E nessa noite o Senhor quer te chamar de volta a enxergar novamente, olhar para o foco certo e enxergar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tem problema, mas eu digo para você também nessa noite: tem bênção também. Tem dificuldade, mas eu digo também para você nessa noite: tem esperança. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra que tem para nós.
Às vezes a gente se perde no meio do caminho, a gente se prende só no mundo tereis aflições. Ah, pastor, Jesus já falou, no mundo eu terei aflição, no mundo vai ser só tristeza. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou que no mundo tereis aflições, mas ele vai falar, tem de bom ânimo, eu venci. Aleluia. E aí quando o nosso foco volta para o centro, o Senhor nos mostra a promessa da palavra também. Que às vezes o nosso problema é ter se esquecido das palavras de cuidado do Senhor. E nessa noite o Senhor quer trazer o seu foco novamente. E eu digo para você, toda a tranquilidade do meu coração, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena fazer o que é certo. Mesmo que humanamente falando você perca, vale a pena fazer o que é o certo, porque é isso que Deus tem para nós fazermos. Se tem uma coisa que a palavra em nenhum momento nos promete, nos fala, é que a caminhada com Deus vai ser agradável e confortável o tempo inteiro. Mas a palavra nessa noite nos mostra, se o nosso foco estiver bem ajustado, mesmo que doa, nós vamos olhar e poder dormir em paz no nosso coração e declarar como Davi declarou em outro salmo: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o Deus da nossa vida. Ah, irmãos, não tem coisa melhor do que isso. Talvez alguém vai chegar para você e vai falar assim: se você estivesse vivendo de uma outra maneira, você estaria muito melhor. Você pode virar para essa pessoa e falar: eu já estou vivendo da melhor maneira possível. Não há outra forma melhor de viver do que fazer o querer do meu Senhor. Só entendemos isso quando o nosso foco é reajustar de novo. Asaf perdeu isso quando começou a olhar só para o perverso. E aí eu falo para você nessa noite: tira os olhos da casa do vizinho, tira os olhos da casa do parente, tira os olhos do lugar onde não é para ele estar. Foca no Senhor e você vai ver as bênçãos de Deus que tem caído sobre a sua vida. E aí a gente vai poder declarar: pastor, eu ainda não fui curado daquela enfermidade, mas o Senhor tem sido bom na minha vida, Ele é bom em todo tempo. Pastor, eu ainda não recebi aquela resposta que eu estou aguardando, mas o Senhor tem sido bom na minha vida, pastor. O Senhor é maravilhoso. Pastor, ainda não recebi aquela bênção que eu estou clamando, mas Deus é tão bom na minha vida que eu estou celebrando a Ele desde já, porque Deus é bom. Deus é bom tanto no sim, Deus é bom no não, e Deus é bom no espera. Ele é bom em todo tempo. E aí eu fecho o salmo com você, com os versículos 27 e 28. Vamos lá? Para finalizarmos? 27 e 28. Essa palavra seja a palavra da nossa vida para essa semana, para o restante de ano, para a nossa vida em nome de Jesus. Os que se afastam de ti, Senhor, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Que ele declara no versículo 27, era a condição que ele estava caminhando. Senhor, os que se afastam de ti, termina mal demais. Eu provei isso na minha vida, eu estava quase indo para aquele lugar. Só que aí ele vai falar agora dele também de novo no versículo 28. Bom é encontrar refúgio no Senhor. Bom é estar debaixo da mão do Senhor. Aqueles que se afastam do Senhor, a visão vai escurecendo, vai ficando desfocada, mas quando voltamos para o lugar que não deveríamos ter saído, a nossa visão é ajustada, e a gente declara como Asaf declarou: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. A expressão agora mudou, você reparou? Lembra do quanto a mim que aparece lá no versículo 2? Lembra? Quanto a mim, estou afundado na crise, um monte de coisa. Aí ele entra no santuário do Senhor. Quando ele sai do santuário do Senhor, muda. Quanto a mim, bom é estar debaixo da presença do Senhor Todo-Poderoso. A condição mudou. O quanto a mim do versículo 2 é diferente do quanto a mim do versículo 28. Qual é a diferença? Versículo 17. Fui para o lugar onde Deus me alinhou. Deus colocou as coisas no lugar e saí de lá vivendo o melhor de Deus para a minha vida. Que nessa noite o versículo 17 aconteça na sua vida neste exato momento. Deus te trouxe para cá para alinhar a sua visão, para ajustar o seu foco, e você vai sair declarando os versículos 27 e 28. Não vale a pena estar longe desse Deus.
Bom é estar na presença desse Deus, porque, como diz o versículo número 1, Ele é bom em todo tempo. A fé madura nos faz atravessar dessa maneira. E eu fecho essa palavra com o versículo número 1 de novo. Lembra que eu falei que o versículo número 1, José, é uma declaração de maturidade? Agora você entende por quê. Asaf vai falar dessa crise toda, mas ele já destaca logo no primeiro versículo, ó, bom é Deus, Deus é bom. Eu passo por toda essa crise e termino bem, mas em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Vamos orar. Chamar o ministério de louvor. Deus é bom. Você pode declarar isso? Bem forte. Enche o seu pulmão de ar aí. Enche ar e fala bem forte agora. Fala: Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Sua condição eu não sei qual é. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Eu não sei qual é o boleto que você tem que apagar amanhã. Eu não sei qual é o lugar que você tem que ir amanhã. Eu não sei o que te aguarda no teu trabalho. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus é bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos instruir nessa palavra, nesse salmo. Um salmo que trata de assuntos bem difíceis, bem delicados. O salmista Asaf abre aquilo que muitas vezes nós não queremos abrir quando tem no nosso coração. A inveja, a visão perdida. Senhor, ele entrou numa confusão onde ele via só vantagem no perverso e só desvantagem na sua vida de obediência ao Senhor. Mas nós queremos ter o mesmo fim que Asaf teve nesse salmo, Senhor: reencontrar o caminho. Senhor, se algum de nós está aqui nessa noite triste, desanimado, prostrado, que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e encontrar em Ti o nosso refúgio, encontrar em Ti o nosso renovo. O Senhor é bom em todo tempo. Possamos descansar na Tua bondade, porque se o Senhor é bom, os Teus planos são bons, são melhores do que os nossos, Senhor. Se o Senhor é bom, mesmo que aquilo que eu quero não der certo, o Senhor continua sendo bom e nós sabemos, o Senhor tem sempre o melhor preparado para nós. Não permita que a gente fique pelo caminho. Obrigado por essa palavra, Senhor. Tomamos posse dela nessa noite e oramos assim em nome de Jesus. Amém.